um risco nesse momento. Que risco seria esse? Se, por exemplo, uma poça d'água pode estar no chão, a menina da limpeza pode ter deixado cair uma água, uma pessoa pode escorregar e ter um acidente. A própria iluminação, né, induz pode não só a doença, ao acidente, mas também uma doença. A doença do trabalho também é considerada um acidente. Por exemplo, nós estamos sob uma iluminação que tem que estar em uma determinada luminosidade. Se ela não está, com o tempo, o trabalhador pode ir perdendo a sua visão, um processo crônico. Da mesma forma, um ar-condicionado existente no ambiente de trabalho, se não tiver a manutenção adequada, na periodicidade adequada, definido pelas normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, pela própria Anvisa, eu posso adquirir aqui, no ar-condicionado ou em qualquer ambiente, uma doença do trabalho, decorrente de um fungo, de uma bactéria, que pode, inclusive, levar à morte. Agora, com relação aos acidentes, Rodrigo, que você estava comentando, nós temos um problema muito sério no Brasil, né? Porque o Brasil ocupa hoje o 4º lugar no ranking mundial em acidentes de trabalho. Nós só perdemos para a China, para a Indonésia e para os Estados Unidos. Então nós temos números que eu diria mais do que preocupantes, são aterrorizantes mesmo. Para você ter uma ideia, nós temos no Brasil uma morte a cada 3 horas e 40 minutos por acidente de trabalho. Então, são números de guerra que nós temos que nos preocupar. E nos preocupa muito essa questão, nós que trabalhamos na área de segurança, com relação a isso, né? Nós temos aí, Rodrigo, só para você ter uma ideia, um acidente a cada 49 segundos. 700 mil acidentes por ano, né? Sem falar das mortes, que nós temos aí uma média de 2.100 mortes por ano. 2.100 mortes por ano. Aproximadamente 2 milhões de mortes no mundo. Então, é uma coisa que nos preocupa muito, né? E lembrando, Rodrigo, que todo acidente ele é prevenível. Tá? Todo acidente tem uma causa, um porquê, né? Professor, te interrompendo, às vezes a gente passa em sala de aula alguns vídeos de acidente, as pessoas dão risada. E não é engraçado. Por quê? Primeiro, existe a perda da mercadoria. Isso quando a gente fala em operação de empilhadeira, entre outras coisas. As pessoas dão risada. Mas, se a gente for analisar, por detrás daquele acidente, existe uma causa. Ou foi a inobservância do princípio de equilíbrio da empilhadeira, ou foi excesso de velocidade, ou foi um outro motivo que poderia, se a pessoa tivesse consciência e soubesse o procedimento a ser executado, você evitaria o acidente que, se for a carga, se for um bem material, meno male. Agora, quando envolve lesão corporal, quando envolve vidas, aí é insubstituível, não é, professor? Rodrigo, eu vou aproveitar, vou pegar um gancho seu de uma palavra que você falou, que é a coisa mais importante, né? Você falou, todo acidente tem uma causa. Realmente, todo acidente tem uma causa. Mas nós temos maneiras de prevenir esse acidente. Quando você falou de procedimentos, uma coisa que eu falo muito nas minhas aulas, eu sempre digo o seguinte, né? A prevenção do acidente é a melhor forma de você agir, né? Antes que o acidente aconteça. E para isso, Rodrigo, nós temos que eu chamo dos 3 pilares da segurança. Se você estiver amparado, né? Se você estiver em cima desses 3 pilares, não haverá o acidente. E quais são esses 3 pilares? Primeiro foi o que você falou, procedimentos. A gente chama de procedimentos seguros de trabalho. Eu quero que você fale um pouco para mim depois, não sei se está aí no seu script, de análise de risco. Análise de Exatamente. risco, o que seria, professor? Você avaliar o risco daquela atividade e ponderar o que seria necessário ou não para executar aquela atividade de forma segura, é isso? Exatamente, Rodrigo. É o primeiro pilar da segurança, ele está em primeiro lugar. Procedimentos seguros de trabalho. De quem é a responsabilidade de criar esses procedimentos? É a responsabilidade da empresa. Eu não posso chegar na sua empresa e trabalhar do jeito que eu quero ou do jeito que eu acho.
A empresa tem a obrigação de criar esses procedimentos. E a análise de risco é um dos procedimentos. Eu não iniciar uma tarefa sem antes questionar, responder algumas perguntas. Eu sou capaz? Muito bem, mas a quem compete? É o operador? É a pessoa que executa? Ou é o superior, o técnico de segurança do trabalho? A quem compete fazer análise de risco, professor? Pois bem, Rodrigo, a responsabilidade maior na segurança do trabalho sempre é mais a da empresa. É da empresa. A empresa é que diz, aqui dentro o trabalho é executado dessa forma, segura. Eu faço uma análise de risco antes de começar uma tarefa para saber, eu tenho material suficiente para fazer isso aí seguro? Eu tenho os EPIs? Eu tenho os EPCs? Eu sou capacitado para isso? Esse serviço realmente precisa ser feito agora? Isso é a empresa que tem que criar o procedimento, supervisionar para que ele aconteça. E o funcionário colaborar e cumprir, estando sujeito, inclusive, a uma demissão por justa causa. Inclui nesse análise de risco, por exemplo, o sujeito tem que fazer um trabalho em altura. Aí ele não faz uma análise daquilo que ele precisa levar lá para cima, e ele vai e ele volta. Ele vai, ele volta. Ou eu visualizo que o risco aumenta, né? Toda vez que ele sobe e ele desce, existe um risco. Se ele fizer esse planejamento, seria isso. Antes de saber o que ele precisa, com quem que ele precisa contar, se ele tem o equipamento, seria nesse sentido ou eu estou equivocado, professor? Rodrigo, na verdade, é aquilo que eu te falei. A empresa tem que ter, né, esses processos escritos, definidos. E o trabalhador, antes de executar a tarefa, tem que preencher esse documento. Esses procedimentos têm que ser escritos, não podem ser verbais. Então a empresa tem que criar o formulário. Antes de executar essa tarefa, ele tem que ir lá pedir a permissão da segurança do trabalho, do seu supervisor, pegar a assinatura dele, ir lá, o supervisor mais o técnico de segurança no campo, e garantir que todas aquelas condições seguras que estão escritas nos procedimentos estão sendo cumpridas antes de iniciar o serviço. Seria como se fosse um checklist, então? É um checklist, exatamente. Aliás, o checklist é outra forma, né? Permissões de trabalho, essa análise escrita, fiscalização para que isso aconteça. Agora tem um outro fator também, Rodrigo, além desse, que eu coloquei que é o primeiro, é o mais importante. Nós temos outro que é o seguinte, a empresa, além de criar os procedimentos, exigir que eles sejam observados, também dá condições seguras de trabalho ao trabalhador. Como assim, professor, dá condições seguras de trabalho ao operador? Você pode ser mais claro, por favor? Posso. Vamos dizer o seguinte, vamos falar, por exemplo, Rodrigo, só citando os 3 acidentes que mais matam no Brasil, são acidentes de trânsito nas estradas, a trabalho, principalmente quem está mais sob risco é o motorista de caminhão, e em segundo lugar, a eletricidade, né? Instalações elétricas, em terceiro, que você comentou, que é a queda, inclusive devido, principalmente, à construção civil no país. Então vamos falar de eletricidade. Você falou assim, o que a empresa pode fazer para garantir que o empresário, que o funcionário, além dos procedimentos seguros, tenha como segundo pilar? Só um minutinho. Professor Sérgio, ele tem total autoridade quando ele fala de eletricidade, porque além de ser pós-graduado em segurança de trabalho, ele é graduado, ele é engenheiro eletricista. Muito bem. Exatamente, Rodrigo. Ele trabalha há 30 anos no ramo, né? Só nessa área de consultorias, treinamentos, já são 10 anos, né? Mas tenho aí 20 anos de indústria, de trabalho de pé no chão mesmo, de fábrica. Né? E inclusive piso de chão de fábrica, andando lá dentro, conhecendo, visualizando. E já viu muito acidente, professor? Rodrigo, na minha carreira eu presenciei, vamos dizer assim, pessoas que trabalhavam sob a minha supervisão, né? E nesses 30 anos, 4 mortes, infelizmente. Tá? E se você perguntar qual que é a maior causa delas? Falta de procedimento seguro de trabalho, não cumprimento por parte do empregado, né? Geralmente as razões são fatos pessoais, humanos, na grande maioria, né? E aquela falta de condição segura que eu te falei. Aonde que o trabalhador pode morrer, acidentar?
Primeiro, aquilo que eu te falei, não conhecer o procedimento seguro, que a empresa não passou. Segundo, a instalação não está segura. E o que é um ambiente... O andaime, por exemplo, não está seguro. Exatamente. O que é isso? Equipamentos, instalações que não obedecem normas técnicas do Brasil, que são elaboradas pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Essa cadeira que nós estamos sentados, ela tem que obedecer uma norma técnica. Tudo que é fabricado no Brasil de forma legal tem que ter uma norma técnica. Se essa cadeira não é segura, não adianta eu ter o procedimento. E, professor, a cadeira vai quebrar, eu vou me acidentar. Você visualiza muito em chão de empresa, chão de fábrica, nesses lugares, aquele jeitinho brasileiro? Continua existindo o jeitinho brasileiro, principalmente na energia. Todos nós aí somos muito curiosos e às vezes descasca fio e dá aquele jeitinho brasileiro ou faz a famosa gambiarra. Isso também é perigoso, não é, professor? Rodrigo, só para ter uma ideia, vamos sair um pouquinho, fazer uma comparação, vamos ver acidente doméstico com eletricidade. Não estou nem falando de acidente do trabalho. Só para vocês terem uma ideia, hoje morrem no Brasil, nós temos uma média de 4 acidentes domésticos com eletricidade no Brasil. Por dia? Todos os dias. Onde uma pessoa morre e 3 ficam com lesões sérias para o resto da vida. Agora, por que isso? É o que você falou, é o jeitinho brasileiro, né? Infelizmente, quem faz instalação, hoje é uma estatística que mostra que as instalações elétricas brasileiras, residenciais e prediais, não obedecem normas técnicas. 95% delas, tem um estudo que mostra, que não são confiáveis, não são seguras. E as pessoas estão morrendo no dia a dia, né? Agora, por que isso acontece, Rodrigo? Porque, infelizmente, o profissional que faz as instalações elétricas no Brasil não é um profissional qualificado, habilitado. É o que eu chamo, né, de pedricista. É o pedreiro que faz a tubulação de água, a elétrica, faz o telhado, faz a ferragem, faz a alvenaria, faz tudo. Agora, será que eu posso, por exemplo, exercer a função de medicina? Será que eu posso fazer isso? Não posso, né? Agora, no Brasil, infelizmente, não tem quem impede ou quem fiscaliza as instalações elétricas. Eu visualizo muito isso também, viu, professor? A gente está muito acostumado com o médico ele tem uma postura, mas todo mundo também é metido a dar palpite e fazer consultas jurídicas da pitaco. E a gente também visualiza isso na energia. Agora que eu visualizei, o povo mete a mão e boa. Todo mundo faz. Boa, professor. Todo mundo faz. Mete a cara. Panela que muitos mexem. Um dos pilares que eu aprendi aqui, estando muito presente com o professor, é que na NR10, que é o curso que habilita você a trabalhar com energia elétrica, que a gente tem aqui na nossa escola, o professor é excelente nisso, que é desenergização. Professor, fala o que é isso. Então, Rodrigo, dentro daqueles 3 pilares que eu falei com você, a desenergização, foi até bom você ter comentado, é aquilo que eu falei, é um procedimento seguro de trabalho, você tem que ter isso, né? É o que a gente chama de medida de proteção coletiva. Se você adota a desenergização, o risco de eletricidade passa a ser 0. Só que muitas pessoas confundem desligar com desenergizar. Tem diferença? Totalmente, né? O desligar, Rodrigo, é o primeiro passo da desenergização, que são 5. Eu vou ali naquele interruptor na sala, desligo, a luz apaga. Eu acho, agora não tem energia. Subo na escada, ponho a mão ali, levo um choque, caio e posso morrer. Eu desliguei, mas não garanti que desenergizou. Desenergizar, então, é na chave geral, ou não? O desenergizar, Rodrigo, são 5 passos, né, para quem está nos ouvindo. Seguro. Para o trabalho seguro. É desligar, é o primeiro passo. A gente chama na indústria, é chamado de bloqueio. Bloqueio etiquetagem. Tem vários nomes. E tem que trabalhar em dupla ou não? Pode trabalhar sozinho? Então, Rodrigo, hoje, você falando da... Mas depois você vai continuar as 4 etapas que eu quero saber, professor? Não, sim, vou continuar. São 5 passos. Eu quero saber. Primeiro é desenergizar. Agora eu quero saber... Não, é desligar. Desligar. Eu quero saber se pode trabalhar sozinho, porque na NR35 trabalhar à altura não pode. Tem que ter alguém lá no pé. Trabalho em dupla.
no mínimo. Então me fala. Agora, na eletricidade, no Brasil, o NR10 diz o seguinte, que na baixa tensão não é exigido trabalho em dupla. Baixa tensão é até 1000 volts alternados. Né? Até aí, a norma fala, não é necessário trabalho em dupla. Agora, na alta tensão, que ela considera acima de 1000, é exigido trabalho em dupla. Né? No meu modo de vista, eu acho até questionável, Rodrigo, porque a baixa mata tanto quanto ou mais do que a alta. Mesmo, professor? É essa da nossa residência, 220, 127 volts. Né? Mata muito mais. Por quê, Rodrigo? Porque na alta, geralmente quem trabalha no Brasil em alta são profissionais especializados. Que está com todo o equipamento. Com curso técnico, com análise de risco. Ninguém mete a cara com 320 volts. Não tem como. 320 volts já é considerado alto. É baixo ainda? Até 1000 é baixo. Meu Deus. Até 1000 no Brasil já é considerado baixo. Já tomou algum choque em 320, professor? Rodrigo, eu nunca tomei, porque é o seguinte, eu sou engenheiro eletricista, mas a coisa que eu tenho mais medo é a eletricidade. Eu também aprendi a respeitar. Ela não respeita, ela não desrespeita. Nós temos que respeitar ela. E é traiçoeira. É traiçoeira. Porque ela não tem cor, né? Você não vê, não tem cheiro, não faz barulho, ela é invisível. Olha que bacana essa informação. E é muito perigoso. A gente não vê. E a gente, às vezes, subestima os riscos da eletricidade. Acha que um choquinho... Já viu aquele negócio lá que... É igual aquela conversa, professor, que formiguinha faz bem, né? Tomar uma formiguinha. Eu, no curso de manipulação de alimentos, com os professores aí, é o maior reprodutor de bactéria que existe, que passa em tudo quanto é lugar. Passa e leva a doença, leva a bactéria, e a pessoa fala que a formiguinha faz bem pro cérebro, algo nesse sentido. Bom, o meu eu estou evitando, viu, que elas façam parte da minha alimentação. E eu gostei muito dessa observação também. Mas é um erro, viu, Rodrigo, considerar isso aí. Muito bem. Muito bem. Que no Brasil, a gente tem o péssimo hábito de encontrar culpados. Deu a caca, começa a pontuar quem que foi o responsável por ter deixado isso lá ou acolá e não trabalhar de maneira preventiva para que isso não ocorra, para que isso não gere um acidente. E falando sobre acidente, a gente sabe que existe acidente em relação de dolo, quando a pessoa quer, isso acontece, a pessoa quer produzir um resultado, né, no ambiente de trabalho. Isso é preocupante. Muito bem, professor. Faltam mais 4 etapas da desenergização? Isso. 4 etapas. 4 passos. Mais uma. Então, primeiro, eu desliguei. Tá? Aliás, Rodrigo, dando uma dica aqui para aqueles que estão lá nos ouvindo, né? A desenergização, eu chamo ela de dicas. São 5 letras. D-I-C-A-S. Também conhecido como as 5 regras de ouro da eletricidade. Sempre que possível, eu devo adotar. Trabalhar sem energia. Então, desligar e impedir o religamento. Como que eu faço isso? Bloqueando com cadeado. Porque eu posso desligar, alguma pessoa ir lá e ligar enquanto eu estiver trabalhando. Entendi. Então, e impede o religamento. C, constatar realmente que não tem tensão, não tem corrente. Medir. Como é que faz isso? Com multímetro? Com medidor. Na baixa tensão, com multímetro. Na alta, nós temos detetores de alta tensão, de proximidade, que ele dá o alerta. Ele tem um bip, né? Um sinal sonoro e um luminoso, que ele fica piscando e dizendo, tem energia. Antes de você falar esses 2 últimos, eu ouvi falar algumas coisas, a gente ouve falar de tudo na rua, né? Algumas coisas aí que a gente não tem muita certeza. Mas a energia puxa ou ela empurra? Não, Rodrigo, ela não puxa nem empurra. Na verdade é o seguinte, o choque elétrico, ele gera várias reações no corpo humano quando a corrente passa pelo nosso corpo. Então, uma delas, o que ela acontece é o seguinte, ela gera contração muscular. Então, se eu estou com a minha mão aqui e o cabo na minha frente, ou qualquer ponto energizado, a minha mão vai fechar involuntariamente, através dos músculos, e eu não consigo abrir. Eu estou vendo que eu estou levando choque, que posso morrer, mas o comando elétrico não abre dos músculos, não consegue abrir minha mão. Então, às vezes, o cara fica preso, né? Às vezes, o fato dele afastar, aquilo é uma reação dele, né? Mas o que acontece mais é ele ficar grudado mesmo,
na eletricidade. E quando essa corrente passa, ela pode gerar uma série de efeitos fisiológicos no seu corpo, que vai desde um simples formigamento até uma parada cardiorrespiratória que pode te levar a óbito. E quando a gente falou de voltagem, alta tensão, baixa tensão, Rodrigo, só para você ter uma ideia, a partir de 50 volts eu posso ter parada cardiorrespiratória. 30 milésimos de 1 ampere, que é uma unidade de corrente elétrica. Se nós temos na nossa casa, o mínimo que a gente tem é 110, 220, e eu estou falando que a partir de 50 posso vir a óbito, então o risco é tremendo. Muito grande. Não preciso de uma corrente, de uma tensão muito alta para morrer. De fato. Mas está faltando mais 2 ainda. 2 passos. Então desliguei, impedi o religamento, testei, constatei a ausência de tensão. Próximo passo que a gente fala na indústria é aterrar. Aterrar aquele equipamento e, por último, colocar uma etiqueta, sinalizar. Então, isso toda empresa, vamos dizer assim, que preocupa com a segurança, adota essa técnica de bloqueio e etiquetagem, que é a desenergização. Ô, professor, e por que existe o fio terra? Qual que é a finalidade? Muitas pessoas quebram aquilo lá. Pode quebrar ou não pode quebrar? Não pode. Não pode quebrar, não? Não pode. Tem que colocar adaptador. Não. O que tem que fazer, professor? Seguinte, fala pra gente. É o seguinte, Rodrigo. Todo equipamento tem que estar aterrado. Porque o choque, para me prevenir o choque, eu tenho que fazer 3 coisas. Primeiro, não pode ter nenhuma parte viva, energizada, que eu possa vir a ter contato. Uma caixa aberta, uma caixinha do interruptor aberto, da tomada aberta, né? E que uma pessoa acidentalmente possa entrar em contato com a energia. Primeiro passo foi cumprido. Segundo passo, para não levar choque, toda carcaça, seja de geladeira, máquina de lavar, chuveiro, micro-ondas, vem com um fiozinho verde. Aquele fiozinho verde, ele está parafusado na carcaça do equipamento. E eu tenho que emendar ele com o outro que tem na instalação, que vai lá numa haste de aterramento. E por que vai numa haste e vai na terra? Por que chama terra? Porque vai na terra mesmo? Ou qual que é a finalidade? É o seguinte, dessa haste fincada na terra? É o seguinte, eu sempre me perguntei isso, professor. Isso a gente chama, né, tecnicamente, na engenharia, Rodrigo, de primeira lei de Ohm, né, que é um cientista que descobriu isso. Então ele fala o seguinte: os 3 elementos principais da eletricidade é tensão, que eu tenho na minha casa, a CEMIG, aqui no caso de Minas, concessionária, me fornece 127, 220, está lá a tensão, mas ela está parada lá. Tá? No momento que eu conecto um equipamento, gera o segundo elemento da fórmula, que é a corrente. Ela que circula. E quando ela vem pelo nosso corpo, quem nos mata é a corrente. Existe uma relação. Tensão de 50 corresponde a uma corrente de 30 milésimos de 1 ampere. Você pega 1 ampere, que é a unidade de eletricidade de corrente, e divide por 33. Vai dar 30 milésimos, né? Só quando ela passa no nosso corpo tem um negócio chamado resistência. O que é isso? O corpo resiste à passagem da corrente elétrica, né? Agora, o fio verde nada mais é que levar essa corrente para um aterramento cuja resistência tem que ser 0. Então a corrente elétrica, ela olha 2 caminhos. A resistência do meu corpo, que dá milhares de ohms, altíssima, e olha aquela resistência baixa de 0, ela sempre procura o caminho de menor resistência. Então ela vai lá para a haste, a corrente, e não vem para o nosso corpo. Então é importantíssimo o aterramento. Você aí que está quebrando o fio terra, você aí que está suprimindo esse procedimento, pode estar colocando em risco você e a sua família. E está faltando mais um ainda, não está? Vamos de novo. Desenergizar. Desligar, impedir. Constatar que realmente não tem. Quarto. Aterrar e sinalizar, colocar uma etiqueta dizendo: não ligue esse equipamento. Esse é o último. Gente trabalhando. Para alguém. Seria algo que está relacionado à NR18, sinalização. Ela está na NR10 também. Também está na NR10, de forma específica. Ela está em todas, né? Porque a eletricidade pode estar presente em todas as atividades. E quase sempre está. Muito bem. Alguma consideração final, professor, que você gostaria de fazer para o ouvinte no que diz respeito à energia elétrica, mas também a respeito da segurança do trabalho? Rodrigo, o que eu diria é o seguinte: o problema nosso no Brasil da questão de números exorbitantes, né, de acidentes e mortes, né, é esse problema que nós temos que resolver.
tá? Mas como resolver isso? Rodrigo, só tem uma maneira, tá? Na minha opinião. Eu acho que fiscalização até hoje não resolveu, né? E vale levar em consideração que hoje nós temos 20 vezes menos, nós temos menos fiscais, auditores fiscais do trabalho, do que 25 anos atrás. Muito menos. Tá? Como é que é essa fiscalização realizada aqui em Uberlândia? Ela existe? Ela não existe? Existe, ela Rodrigo. É ativa? Ela não é ativa? Existe, Rodrigo. Existe, só que é o seguinte. Você pega aqui, no caso de Uberlândia, tá? Se eu não me engano, nós temos uma média de 5 a 6 auditores. Para quantas empresas? Do trabalho. Isso. Então, só no Brasil hoje, Rodrigo, a gente teria que ter hoje 8 mil auditores fiscais. O Brasil está com 2 mil, aproximadamente, fiscais. Então, aqui em Uberlândia tem 4 ou 5 para fazer Uberlândia e região. Nossa. Então, é impossível, Rodrigo. É impossível. Então, essa não é a forma. Inexequível. Então, a forma não tem outra. A fórmula é: nós temos que mudar a cultura, a nossa cultura de segurança. O Brasil, infelizmente, não tem cultura de segurança, como nós temos, por exemplo, na Inglaterra. O Brasil tem hoje uma média de 6,5 acidentes para cada 100 mil trabalhadores, enquanto na Inglaterra nós temos 0,6%. Ou seja, eles são 10 vezes mais. Né? Tem 10 vezes menos acidentes e mortes que no Brasil. E o problema nosso é cultural. Então, o que tem que fazer, Rodrigo, é tentar estimular através de treinamentos, que é o que você faz aqui, que nós fazemos, conscientização, análise de risco, procedimentos seguros de trabalho. Sensibilizar. É cultural. A partir desse momento que você tem essa informação, eu já conhecia um pouco, não tanto como agora o professor nos esclarece, mas a gente parece que redobra a atenção. Poxa, realmente, de fato, é melhor eu tomar um cuidado a mais. Às vezes a gente vai fazer uma gambiarra, melhor não mexer, melhor chamar o especialista. E exigir também do profissional que ele tenha capacitação, porque senão você também é responsável. Me fala um pouco sobre isso, professor. Pode uma empresa chamar uma pessoa que não tem capacidade, competência e um certificado para colocar a mão em energia elétrica? Quem que é responsável? Não pode, Rodrigo, não pode. O trabalhador não pode começar a trabalhar sem ter os treinamentos, desculpa, sem ter os treinamentos exigidos por norma, né? Do Ministério do Trabalho, que agora virou secretaria, infelizmente, né? O Ministério do Trabalho, você deve estar sabendo, foi dividido. Sim, mas continua entre lá. 3 ministérios, tá certo. Então é o seguinte, não pode, Rodrigo. Se ele vai trabalhar em altura, ele tem que ter um treinamento de NR35, a norma regulamentadora, né, do trabalho. Se ele vai trabalhar envolvendo eletricidade, ele tem que ter NR10. Se ele vai trabalhar numa caldeira, num vaso de pressão, ele tem que ter tido o treinamento da NR13. E assim vão. São 37 normas regulamentadoras. Então o trabalhador não pode começar uma atividade sem esse treinamento prévio. Tá? Se isso acontece, Rodrigo, é de uma forma ilegal. Você está colocando o trabalhador numa situação de altíssimo risco. De altíssimo risco. Porque ele não tem ciência. Ele não tem noção. Não tem noção. Não tem noção. Não tem sequer consciência do que pode acontecer. Exatamente. Você tem que mostrar para ele os riscos que ele está sujeito e as formas de evitar aquele risco. Tá? Ele tem que estar sabendo. Agora, infelizmente, Rodrigo, no Brasil, a segurança do trabalho, ela não ataca no foco principal que eu acabei de falar para você. Nas análises de riscos, nos procedimentos, no checklist, na fiscalização, no treinamento, na conscientização, que é o primeiro pilar. Muitas vezes também nas condições do trabalho. E foca numa coisa, Rodrigo, que é chamada de EPI, Equipamento de Proteção Individual. Essa é a última coisa a ser abordada. É a última medida a ser adotada. Porque o EPI, Rodrigo, ele não previne o acidente. O EPI foi construído e projetado para entrar em ação depois que o acidente já ocorreu. Eu fico vendo, às vezes, Rodrigo, desculpa falar isso aí, eu vejo na televisão, está lá o presidente da República, o governador, uma autoridade, inaugurando uma obra, num porto, enfim, numa indústria, com o capacete na cabeça, como se aquilo ali trouxesse segurança, num sol tremendo. O que pode acontecer? Nada. E passando aquela ideia falsa que existe segurança.
Quando o EPI, as próprias normas, em todas elas dizem, elas são as últimas medidas a serem adotadas. E tem muito empregador que às vezes fala, toma aí. Resolveu. Te entreguei o IPI e resolvi o problema. Não, muito longe disso. O EPI é importante, está entre os 3 pilares, mas é o último que eu tenho que me preocupar. E às vezes eu vejo assim uma glamorização do EPI como se ele fosse a solução. É importante, mas não é... Não é, ele não previne. É a rainha. Ele não previne os acidentes, infelizmente. E, infelizmente, os 4 mortes que eu disse para você que eu vi no meu período de indústria, né, todos estavam de EPI. Todos morreram com EPI. Então, Rodrigo, o EPI ele foi feito para minimizar as consequências de um acidente que já ocorreu. Muitas vezes ele minimiza, mas muitas vezes ele não vai conseguir. Na alta tensão, não tem EPI que proteja. Se houver um contato acidental, ou é morte, ou, se não morrer, vai ficar com lesões graves para o resto da vida. Muito bem, professor. Foi um prazer receber você aqui. E é sempre um prazer receber você aqui na nossa escola. E deixe sua mensagem final para aquela pessoa que precisa tomar os devidos cuidados e também para a empresa, tanto para a pessoa física e tanto para a pessoa jurídica. Eu diria o seguinte, né? Em primeiro eu vou falar o empregador, Rodrigo, eu acho que é o que falta. O empregador não pode ficar vendo o seu empregado, né, como uma máquina. Ele não é uma máquina, ele é um ser humano, ele contribui para o lucro da sua empresa, ele tem família, a família dele ele tem filhos, né? E quando morre, Rodrigo, quanto que vale uma morte? Quanto custa uma morte? Não tem valor. Não tem preço, né? Não tem preço, é incalculável. Preço. Isso traz prejuízo ao país para a contribuição daquele empregado na sociedade, na construção do nosso PIB. Um processo também, né? Vai gerar todo um desgaste. Ele vai gerar filhos que vão conviver sem pai, de repente vão ter uma chance menor de contribuir para o país, né? E ele vai gerar despesa, porque o acidente gera despesa. Gera despesa. Né? Indenizações por danos morais, materiais que ocorrem, né? Que é aquela responsabilidade civil e criminal que existe. Também. E só para ter uma ideia, Rodrigo, isso custa ao país por ano uma média de 70 bilhões de reais. 70 bilhões. 13 bilhões para o INSS, para a Previdência Social, e o restante dividido entre famílias e empresas. Então, que o empresário passe a olhar o seu empregador não como uma máquina, só ver o objetivo do seu lucro. Entender que aquela pessoa contribui para a sua empresa, para o seu lucro, e que você precisa manter ela viva e com boa saúde. Né? É isso que eu digo. E digo ao empregado o seguinte, que procure se conscientizar, trabalhar, obedecer às normas da empresa, cumprir, porque existe uma resistência muito grande também das próprias pessoas físicas em não querer cumprir as normas por serem burocracia, preencher documento, não usar EPI. Então, que ele se conscientize o seguinte, que a vida dele que está em jogo, é a saúde dele que está em jogo. Que quando ele sai de casa, Rodrigo, pela manhã, lembrar que tem ali esperando por ele o pai, uma mãe, uma esposa e uns filhos, né? E que viver sem ele é muito ruim. Muito obrigado, professor Sérgio, e até o nosso próximo encontro.